Saudamos os internautas que nos acompanham em mais esse encontro sem giz. Hoje nós temos uma pessoa que poderia se destacar por ser diretora de escola, por ser professora, principalmente professora de história, que agora ela não exerce mais, né, porque ela é diretora, mas porque ela teve uma ideia muito brilhante, que foi o de lançar um livro em conjunto com um aluno. Hoje eu vou conversar com a professora, diretora, minha colega de história, ex-aluna, professora Tatiana do Espírito Santo. Como surgiu a história deste livro? Bom, antes eu até estava falando com o Matheus e os pais dele, né? Eu sempre tive, assim, uma adoração pela figueira, pela árvore figueira, né? Desde criança. Então, quando eu cheguei lá na Carlos Schubert, a primeira coisa que me chamou a atenção foi aquela figueira do pátio. E as coisas foram acontecendo... Que, por sinal, é uma árvore muito linda, frondosa, antiga. É isso mesmo. Que faz parte da história da escola, né? Exatamente. Então, achei lindo, né, o lugar, a árvore, enfim. Mas isso foi quando eu cheguei em 2013. Fui professora, então, em 2013 do terceiro ano, 2014, 2015 estou como diretora, né? E aí, então, surge um projeto em 2015 que é Cada Árvore uma História, né? Onde, então, neste projeto nós estudaríamos dentro de Montenegro Território Educativo, que era o projeto maior, que é o projeto maior da SMEC deste ano, as árvores, então, ao redor de nossa escola, né? Que tipo de árvores, se eram nativas, plantadas, né? Como é que eram as espécies, enfim. E aí chegou a curiosidade da figueira, porque as crianças sobem naquela figueira para brincar, elas usam a sombra da figueira, né? Enfim. E aí um aluno perguntou: quantos anos será que tem essa árvore para ser tão grande? E eu disse para ele: vamos chamar o seu Schubert, então, que é o seu Carlos, né? Que o vô dele foi o doador do pátio, né, da escola. Vamos chamar o seu Carlos Schubert para contar para nós a história da figueira, né? Se ele sabe, vamos pesquisar. Aí, então, chamamos o seu Carlos, ele veio no turno da manhã e ele explicou que ele havia plantado aquela figueira, pois ele havia ganho do padrinho dele 2 mudas. A professora sugeriu que fosse plantado no pátio da escola, e ele cuidou da figueira, e a figueira tinha 50 anos. Isso que eu ia perguntar, quantos anos aproximadamente? Porque eu conheço essa figueira. 50 anos. Ela realmente tem um tronco de uma dimensão que a gente não consegue nem imaginar. Exato. Ela parece aquelas sequoias de muito tão grandes, e ela chama atenção, as crianças brincam ali, já observei isso. Isso aí. Então, o seu Carlos só pôde vir no turno da manhã, para contar a história. E de tarde eu tenho os pequenos, né, que é o primeiro, segundo e terceiro ano. Então, para ficar mais lúdico, mais interessante para os pequenos, eu fui para o pátio para contar a história da figueira, porque foi uma aluna do primeiro ano que fez a pergunta, né, a Camila. Daí eu fui para o pátio com eles para contar a história, como eu fiz Hora do Conto muitos anos na Escola São José, quando eu trabalhei lá na biblioteca, né. Como eu gosto de literatura infantil, sou apaixonada, né? Eu tenho mais livros infantis na minha casa do que Somos duas. livros adultos, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a contar a história para eles como uma forma mágica, como uma magia. Era uma vez um menino, né? Que mora aqui do lado, seu carro. E as professoras ficaram encantadas, porque elas não sabiam dessas minhas habilidades, né? Porque eu sempre guardava dentro da sala, né? Então, elas foram, na hora do intervalo, falar comigo: bota esse texto no papel. Bota esse texto no papel, porque isso aí tem que virar um livro da nossa figueira, que eu tinha dito para elas que o meu maior sonho era me tornar escritora infantil, porque eu gosto muito dessa parte da literatura, que mexe com o imaginário da criança, que faz a criança... E existe uma resposta mais pronta, mais de imediato, a troca é mais eficiente e mais rápida. Exatamente. Daí eu tinha contado para elas que eu tenho várias histórias guardadas na gaveta, que eu contei, criava, inventava para minha sobrinha, né, para as crianças, enfim, que passaram pela minha vida, né, mas que ficaram nas gavetas. Daí uma colega minha, a Fabiana, e a colega Patrícia disseram: não,
tu agora não vai deixar só na gaveta. Tu vai botar no papel, que faz parte do nosso projeto, é a figueira da nossa escola. E isso foi muito interessante. Vocês não fazem ideia, caros internautas, o tesouro que tem aqui dentro. Eu recebi, não o exemplar, que o exemplar está quentinho, novinho, né? Eu acho que chegou ontem. Chegou ontem. Ontem. Não, eu recebi o protótipo, quase que eles chamam a boneca do livro. E quando eu olhei agora, eu achei lindo. É fora de série. Vale a pena participar da leitura, participar inclusive do lançamento oficial desse livro, que vai ser dia 24 na escola. E olha, é fora de série. Mas tem ainda, que a prof vai nos contar, que a Diri vai nos contar, sobre as ilustrações. Eu vou mostrar só uma folhinha, porque depois tem que ir lá para ver. Não vale, não vale. Então, as ilustrações. Quem está aqui sentadinho, bem quietinho, é o Matheus. Ele ilustrou o livro. E agora a Diri vai contar da onde saiu essa ideia. Se foi concurso, se foi por habilidade, se ele se dispôs. O que houve? O que aconteceu? Por que ele ilustrou? Assim, o texto saiu em 10 minutos na sala. Ah, com certeza. Com filhas, certeza. Tá? Eu fui escrevendo e lendo para elas, escrevendo. E é isso aí, pronto. E elas disseram, ai, tá perfeito, tá perfeito. Eu tava com um problema, quem vai ilustrar? Porque eu não tinha dado aula ainda para o Matheus, né? Sim. Tem o irmão Gabriel que estudava na escola, que eu também não havia dado aula. Então eu não sabia das habilidades deles, né? Aí a professora Patrícia, que era a prof do Matheus, disse assim, tem o Matheus Meirose, Tati, tu tem que ver os desenhos que este menino faz. Então foi através do olhar de uma professora para um trabalho de um aluno, né, que valorizou a habilidade do Matheus, que trouxe o Matheus até a mim, né. E aí eu perguntei, Matheus, a Diri tem uma história aqui, eu preciso de uma criança que faça o desenho do livro. Né? Porque o livro é da figueira da nossa escola, tem que ser alguém daqui de dentro do colégio para fazer a ilustração. E aí o Matheus, então, liguei para os pais do Matheus, pedi permissão, né? Eles é um casal maravilhoso que eu tenho lá na escola, eu digo que é minha segunda família, porque eles adotaram a escola, né? Não só por ser dos filhos deles, assim, porque o Gabriel até já não está mais lá, temos mais um Matheus agora. Mas eles adotaram um todo a escola, né? E tudo que eles podem fazer para ajudar o colégio, isso é muito importante, né? Aquele pai que olha a parceria como uma parceira, né? E não como um depósito de onde com certeza. Vou só colocar o meu filho para estudar e acabou, né? Então o Matheus fez a ilustração. O pai do Matheus já é designer gráfico, né? Ajudou na parte de montagem do livro, que fosse o primeiro que tu viste, tá? Então, que a gente chama a boneca, né? Sabe, foi maior, porque daí todo mundo se encantou. Eu apresentei então no encontro municipal de educação, a gente levou esse projeto, né? Sim. Que digamos que é a culminância do nosso projeto, cada árvore uma história. E aí então foi criando uma proporção tão grande que a gente teve o apoio, daí que entra a família do Matheus mais forte ainda, né? Onde o pai então foi o editor do livro. Este foi o primeiro livro que o pai editou, que já era, depois ele vai falar essa parte, mas já era assim uma vontade dele de trabalhar com edições de livros, né? Entra a mãe com aquele trabalho formiguinha, sim, né? Levando para todos os conhecidos, então, que nós lançaríamos um livro. E também, por coincidência, ambos, família e eu, pensamos que este livro não era para nós, era para a escola. Para a comunidade escolar. Ele é da comunidade escolar, ele é do faxinal, ele é com dos certeza. alunos, ele é dos alunos atuais, dos alunos futuros. Então a gente vai fazer a doação de toda a venda do livro para o CPM do colégio, tá? Então nós não vamos ter lucro pessoal nenhum. Nosso lucro maior é o nosso sonho realizado, que está aqui, né? Isso aqui pra mim foi o trabalho mais lindo que eu pude fazer na minha vida, né? Na escola. Eu tô lá hoje, amanhã eu não sei onde eu vou estar, mas esse livro fica sempre como um recurso financeiro para o CPM da escola,
né? Para que eles possam sempre aplicar o dinheiro no colégio e melhorar cada vez mais. Nós só esperamos que a diretora fique muito tempo na escola, porque ela é muito criativa, Olha, eu que visito a escola, visitei antes e depois, existe um divisor de águas. Antes da diretora Tatiana e depois da diretora Tatiana. Então, é realmente uma escola que faz a diferença e tem muita, muita importância dentro da comunidade daquela região. Num segundo bloco, nós vamos conversar com o pai do Matheus, com o Matheus, para saber se ele desenha fácil ou não, né? Então, Sem Giz volta já já para saber alguns outros detalhes interessantes sobre O Menino e a Figueira. Esse livro maravilhoso que vai ter lançamento oficial no dia 24.